Oi, tudo jóia? Vou contar um pouco da minha história, como eu comecei a treinar na musculação, como eu fui para o lado do empreendedorismo, como eu comecei a empreender, ter meu próprio negócio. Então eu vou contar essa história desde o começo, o que me fez ter a virada de chave, quais foram os problemas que eu tive. E eu vou contar um pouco aqui para vocês entenderem e também aprenderem com meus erros e acertos e também acreditarem que tudo é possível. Tudo começou, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos de idade. Eu já trabalhei na Guarda Mirim. O que é isso? Eu ficava anotando os carros que chegavam no estacionamento na minha cidade, na rua. E aí eu já comecei a trabalhar muito jovem, já tinha o meu dinheiro. Depois eu fui trabalhar como sapateiro, era o que tinha mais de trabalho aqui na minha cidade, a capital do sapato, Franca. Eu moro em Franca, São Paulo, e aqui as indústrias são mais de sapato. E eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade também na fábrica de sapato, e eu ia para a escola. Então eu tinha 15 anos, eu já estava eu estava no oitava série, se eu não me engano, oitava série. E aí eu ia para a escola e eu comecei a ir para musculação. Um amigo meu me apresentou a academia e eu comecei a ir na musculação. E por que que eu comecei a frequentar a musculação? Porque eu apanhava muito na escola, então eu já era meio diferente naquela época. E eu morava num bairro bem mais humilde, a escola pública. E ali tinha uns meninos maiores que eu, que não tinha muito conhecimento, era meio maldoso. E aí eu sempre tinha uma bicicletinha melhor, andava nas roupinhas, uma roupa melhor. Minha mãe nunca deixou faltar isso pra gente. E aí tinha um pessoal que era barra dura lá e eu comecei a apanhar na escola. Eu tinha as menininhas que ficavam ali na minha, colava, e o pessoal tinha um pouco de inveja. E normal, né? Como todo mundo às vezes sofre um bullying na escola. E aí o meu também foi um caso assim. E aí eu começava a apanhar na escola e aí eu pensei, nossa, eu precisaria ficar forte, né? Ficar forte para poder não apanhar mais na escola. E aí eu pensei, pô, tem uma academia, né, de musculação. Eu conversando com um amigo meu, ele já treinava e falou, não, vamos para academia e tal. E aí ele me apresentou uma academia e aí eu comecei a treinar, eu tava com 15 anos de idade e aí eu fiquei forte, fiquei fortinho, só que continuei apanhando do mesmo jeito, não adiantou não. E aí eu pensei, nossa, mas eu preciso fazer uma luta, né? Porque aí eu sabendo lutar, eu sei me defender e aí vai ser melhor, então eu acho que seria mais viável fazer isso. E aí eu comecei na musculação, apaixonei também, comecei a treinar e comecei a fazer Muay Thai. E aí eu fui procurar uma luta. E aí eu achei o Muay Thai, comecei a fazer o Muay Thai e apaixonei no Muay Thai. E desde então eu nunca parei de treinar. E aí o que aconteceu? Depois que eu aprendi a luta, eu não apanhava mais na escola. Então você tem mais confiança, eu tava forte, sabia me defender. E aí eu comecei a ir para campeonatos de Muay Thai. E aí o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar na fábrica de sapato e eu tinha que estudar. E aí não tinha tempo para ir na academia e nem fazer a minha luta que eu tinha ingressado. E aí fiquei naquela indecisão. E aí eu tinha terminado a oitava série, ia para o primeiro colegial. E aí eu falei para minha mãe, não mãe, eu não quero. Não gostava muito de ir para a escola, sabe? Estudar aquelas matérias que eu não curtia. E eu sempre tinha um lado empreendedor. Meu irmão, a gente já lavava bicicleta, sabe? Para ganhar um dinheirinho extra. Fazia salgado para vender, a gente tinha barraquinha de espeto, fazia espetinhos e para poder já ganhar um dinheiro extra, empreender, a gente já tinha isso. E aí foi onde que eu falei para minha mãe, eu não vou na escola mais não. A minha mãe brigou comigo, né? Falou, não, mas você vai ser o que da vida? Você tem que estudar, não sei o quê. E minha mãe sempre teve uma cabeça que ela também não aprendeu isso, né? Que eu aprendi de empreender, ter o próprio negócio. Ela achava que tinha que estudar e formar e trabalhar para outras pessoas, carteira registrada, e sendo que não é isso, né? Depois que eu fui descobrir. E aí eu comecei a treinar, a lutar. Foi aonde que eu me apaixonei pelo esporte e sempre estava treinando. E só que a minha mente empreendedora estava ali, sempre eu buscando algo, né, para empreender, para fazer, para trabalhar por conta. E é onde que eu tive uma sacada. Eu sempre estava trabalhando, eu tinha um carro. Aí eu com 18 anos, eu comprei um carro.
E aí eu pagado esse carro, aí depois eu troquei, só sei que eu tinha 13 mil reais no carro. E aí meu irmão decidiu montar uma loja de roupa lá no bairro que eu morava, no Aeroporto 3, chama o bairro. E aí foi o primeiro empreendimento como empreendedor, a montar um negócio com CNPJ e tudo mais. Eu fui procurar saber como funcionava, abrir uma empresa, e aí eu comecei a fazer um curso na Microlins, e lá eu conheci a Diana, que ela também começou a montar a empresa dela de contadora, e ela abria empresas, então casou, e eu comecei a conversar com ela, e aí eu falei, vou montar uma empresa, como é que funciona? Aí a gente começou, eu fui o primeiro cliente dela, né, em 2007, que eu abri o meu primeiro CNPJ. E aí eu comecei a empreender, montei essa loja de roupa e fralda. A minha mãe trabalhava no supermercado, eu falei, não mãe, fica na loja lá pra mim. Minha mãe sempre do nosso lado, meu e do meu irmão, sempre apoiando. O meu pai também estava ali, só que o meu pai não dava muita bola para essas coisas. Eu não culpo ele, porque ele também não tinha esse conhecimento. E só que a minha mãe estava sempre ali do nosso lado, apoiando. A gente falou, mãe, vamos fazer, ela sempre do nosso lado apoiando. E aí a gente começou, eu fui para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Eu e meu irmão peguei o dinheiro ali do carro, né, vendi 13 mil reais. E aí eu pesquisei em São Paulo, qual loja que eu ia. E aí a gente pegou e foi montar uma loja de roupa e fralda. Aí chamava Shopping das Fraldas e Confecções. E aí a gente foi para São Paulo. Eu e meu irmão nunca tinha ido para São Paulo, com medo, pus o dinheirinho assim na pochete para ir comprar as roupas, comprar uma máquina de fazer fralda. E aí fui. Nós fomos para São Paulo, deu tudo certo, compramos a máquina. Eu chegava lá, via do helicóptero para lá, ficava louco, falando, nossa, que é isso? Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí comprei, a gente foi nos endereços, comprei as roupas, comprei os manequins e tal. Cheguei lá, montei a loja e eu fiquei com a loja 1 ano e meio. Porque eu estava empreendendo, começando, eu quebrei a lojinha porque eu não sabia administrar. Aí depois eu fui descobrir que era muito mais fácil eu comprar a fralda pronta e depois revender. E o meu irmão ficava um tempão fazendo as fraldas e não ficava boa. Aí chegava o pessoal querendo comprar as fraldas. E aí o pessoal, você tem Pampers, Rangers Class, Turma da Mônica, procurando marca. E a gente tem a nossa, é top demais. A nossa marca e tal, só que não tinha nome, a gente fazia, o pessoal aí não começou a ter muita saída. E aí depois eu descobri que eu tinha que comprar pronta para revender, e aí foi. E aí eu fiquei com a lojinha 1 ano e meio, e aí eu ganhava 600 reais na fábrica de sapato, e aí eu já comecei a ganhar 1.300, 1.500 reais, 2.000, e aí eu já, nossa, que beleza, né? Tipo, já comecei a gastar o dinheiro, não sabia administrar. E já comecei a fazer dívida, conta, já fui para uma academia melhor, já comecei a treinar numa academia melhor, mais cara, e eu sempre queria isso, né? E beleza, aí não aguentou 1 ano e meio na lojinha. Aí minha mãe foi trabalhar pra gente, a minha mãe trabalhava e eu fazia a compra de casa, né? Fazia a compra e tal. Aí aconteceu do meu pai se separar da minha mãe, meu pai se separou, casou com outra pessoa, e aí era só eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu que fazia as compras, eu e meu irmão, a gente bancava a casa, e aí eu trabalhava na fábrica de sapato, e finais de semana eu ia para São Paulo comprar roupa, e a minha mãe ficava na loja para mim, e o meu irmão também fazia as fraldas, e a gente foi tocando. E aí, beleza, não deu conta, aconteceu um monte de coisa, quebrei a loja, não sabia administrar, comecei a gastar mais dinheiro do que ganhava, soltar muito cheque, e aí eu aprendi com isso, né? Beleza, tipo, fechar a lojinha, fechei, só que era uma coisa que, sabe, eu não gostava tanto de fazer aquilo, eu queria empreender, mas eu não tinha descoberto ainda o que eu queria fazer, o que realmente tocava no meu coração. E não era comprar roupa em São Paulo, fazer isso, eu curtia era treinar, eu amava fazer treino, né? E aí o que aconteceu? Fechamos a loja, beleza, eu continuei na fábrica de sapato, ganhava 600 reais na época, e aí o meu irmão começou a treinar Muay Thai também, e a gente sempre tá treinando, competindo, e eu sempre fazendo musculação. E aí passou uns 2 anos, aí eu na fábrica de sapato ainda, e aí o meu irmão começou a dar aula numa academia de Muay Thai. Ele começou a dar aula, e aí eu comecei a dar aula com ele de Thai. Sim, começamos, já fazia 1 mês. E aí aconteceu, um amigo meu, ele vendia Herbalife, e aí ele me chamou porque eu tinha um corpo legal, né? Já tava com um shapezinho legalzinho.
E aí ele me chamou para vender Herbalife. E aí nisso tinha um treinamento que ele me deu um CD, que lá nesse CD tinha um cara que chama Jim Rohn, e foi ali que eu destravei a minha chave. E eu tava na garagem de casa, e ele me entregou esse CD, falou, cara, estuda isso aqui, e aí a gente vai começar a vender esse Herbalife aí. Falei, beleza. E aí eu tava na garagem de casa, eu e meu irmão, e coloquei esse CD e aí comecei a escutar. Nossa, aí tinha umas coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida, sabe, umas coisas que eu não sabia de empreendedorismo, de como acreditar nos seus sonhos. E lá tem uma coisa que me marcou muito, que foi a virada de chave, que o Jim Rohn falou assim, pega o seu sonho e coloca num papel, coloca no papel o que você realmente quer e coloca no presente, não no futuro. Você coloca no presente o que você quer realmente. E aí eu fiz isso, acreditei nele, porque eu nunca tinha escutado aquilo, muitas coisas que eu aprendi lá com ele, né, naquela época. E aí o meu irmão escutava todo dia o CD, para aquilo fixar na minha cabeça, e ele falava o nome de uns livros, eu já começava a comprar os livros, e aí eu fui estudando. E aí eu fiz isso, aí eu coloquei, eu tenho uma academia de Muay Thai, eu dou aula de Muay Thai, musculação, eu fui para Tailândia, eu tenho um carro zero, e aí eu fui colocando no meu sonho no presente, no eu presente, isso faz toda a diferença. E ele falou assim, você faz isso, e você vai dormir, e você olha isso, e aí você sempre pensa e se imagina você já realizado o seu sonho. E aí eu ia dormir, eu já pensava que eu estava lá na academia, eu montando, esse tipo de coisa. O que eu fazia? Eu ia para a fábrica de sapato, e aí o meu objetivo era lá, ganhar 10 mil reais. Eu ganho 10 mil reais, eu coloquei por mês. Porque para quem ganhava 600 reais por mês, ganhar 10 mil era um salto muito grande. Pra mim na época, né? Eu falei, nossa, 10 mil pra quem ganha 600, nossa, maravilha, né? Tô feito. Beleza. E aí, o que eu ia? Aí nos meus intervalos, na fábrica de sapato, eu lá, passando cola, fazendo as coisas, eu anotava, né? 10 mil reais que eu recebi, e aí eu colocava, eu paguei 2 mil do carro, eu fui viajar, eu fui almoçar no restaurante, e aí eu já colocava como eu estivesse gastando aqueles 10 mil reais, como no presente. Fazia minha assinatura, aí eu tinha um talão de cheque na época, né, que eu tinha começado a empreender, e aí eu treinava minha assinatura. E eu falava assim, ó, quando eu tiver meus colaboradores, meus funcionários, eu vou assinar assim o cheque para pagar eles. E eu já treinava, sabe? Eu trazia aquilo lá no presente. E aí tudo foi acontecendo. E aí a gente começou a dar aula, meu irmão foi primeiro, e aí a gente lendo isso, vendo tudo isso, eu comecei a ir com meu irmão a dar aula, trabalhava na fábrica, chegava à tarde, eu e meu irmão, a gente ia para dar aula. E aí chegou lá, a gente começou a dar aula de Muay Thai e começou a bombar. Começou a dar muita mulher, muito homem, e a gente tinha muitas pessoas fazendo aula com a gente, nossa, e era o que a gente amava fazer, sabe? A gente fazia com gosto, com muito amor. E a gente começou a bombar demais. E o dono da academia, ele tinha aula de jiu-jitsu. E aí, na época, ele ficou meio que com inveja, vamos dizer assim, que a gente começou a bombar demais e ele ficou meio assim, porque, pô, dono da academia, só que ele tinha esse orgulho com ele, infelizmente, porque se ele tivesse aproveitado essa oportunidade minha e do meu irmão, nossa, ele tinha ganhado muito dinheiro com a gente. E aí, o que aconteceu? Mas tudo aconteceu pra gente alavancar, pra gente não ficar naquela zona de conforto. E aí a gente começou a ter muito mais aluno com ele, ele começou a brigar, querer separar eu e meu irmão, ele querer diminuir o valor, porque a gente viu que ele ficou meio que incomodado. Mas tudo bem, foi um aprendizado pra gente, a gente começou a fazer ali, aí a gente despertou, né? Veio aqui lá montar o nosso próprio negócio. A gente falou, cara, vamos montar uma academia. A gente tinha montado fralda, né? E tal, vamos montar uma academia de Muay Thai. É o que a gente ama fazer, a gente gosta, e eu amava musculação também, só que na época comprar máquina de musculação é muito cara. E aí sim, a gente montar um tatame, dar aula, a gente viu que era um pouco mais barato e já dava para fazer. E aí assim a gente foi. A gente começou já a procurar um ponto, né? A gente já viu que não ia dar certo onde a gente estava, a gente já começou a procurar um lugar. E a gente chegou na minha mãe, e aí eu falei assim, mãe, a gente vai fazer isso, a gente vai montar uma academia de Muay Thai, começar a dar aula. E a minha mãe sempre apoiando, né? E aí a gente não tinha dinheiro, mas eu tinha perdido o dinheiro lá no primeiro empreendimento.
Não é que eu perdi, né? Eu ganhei um conhecimento, né? Foi um curso que eu e meu irmão a gente fez. E foi um investimento, assim, pô, eu não me arrependo nunca, porque senão eu tinha começado. E aí eu falei, mãe, a gente vai precisar de R$ 1.500 emprestado pra gente começar o negócio. R$ 1.500. A minha mãe sempre tinha um dinheirinho guardado. E aí a minha mãe emprestou esse dinheiro. E aí o que aconteceu? A gente procurou, achou o lugar. A gente curtiu o lugar, eu e meu irmão, nós procuramos, achamos um lugar legal. Só que tinha que ter fiadores, né? E aí eu consegui passar a casa do meu pai pro meu nome, né? Que eu ia ser fiador e a gente precisava de mais um. E eu lembro que o aluguel era R$ 1.200 por mês. R$ 1.200 por mês o lugar. E eu, meu irmão, ganhava na média de R$ 600 ali. Meu irmão 700, nessa média. Só que a gente tinha que abandonar os nossos trabalhos e se dedicar só na academia, né? A gente estava montando aquele negócio, a gente tinha que dedicar 100%. A gente já tinha os alunos, só que quando a gente saiu da academia, a gente demorou 3 meses para a gente começar o negócio. E aí os alunos sumiram todo mundo. A gente teve que começar do zero. A gente viu o ponto, R$ 1.200 por mês, eu ganhava 600. Como é que a gente ia pagar um aluguel de R$ 1.200? Só que eu lembro da frase do Jim Rohn falando: não se importe como, só vai lá e faz. Só executa, que tudo vai acontecer ao seu favor. Não tenha medo. Vai e executa. Nossa, isso aí, tipo, tudo que acontecia ali de dificuldade, eu sempre pensava nisso. E, mãe, me empresta os 1.500, minha mãe, me emprestou. Desses R$ 1.500 eu tive que gastar uns R$ 600 de documentação para eu ser fiador, tá? E aí me sobrou R$ 900. Com R$ 900 a gente comprou um tatame velho, comprou uns negócios para pôr nos banheiros. E antes disso, da gente alugar o ponto, a gente já tinha conversado, só precisava de um fiador. E a gente correu atrás de um monte de gente, não conseguia, a gente tinha uma motinha, uma CG Titan. A gente foi num monte de pessoas. Eu lembro, um dia tinha um amigo meu, eu pedi pra ele, ele tinha, nossa, vai dar certo, cara, eu faço pra você. Ele tinha uma casa, vai dar certo, eu faço pra você. E aí depois ele chegou à noite, conversou com a mulher dele desanimou. Ele falou, não, você não vai fazer isso não. E aí você sabe, né, pessoal, fiador é difícil. Mas no final aí eu fui dormir com aquela esperança, e no final ele me liga, nossa, cara, não vai dar certo, nossa, já deu aquele... Só que a gente acreditando, a gente acreditava tanto, eu e meu irmão, no negócio, que a gente nem tinha alugado o lugar. Olha que loucura isso, a gente nem tinha alugado. A gente pegou, tinha um lugar lá numa sacada, e eu e meu irmão, a gente tirou foto desse lugar e montou numa gráfica os banners de uns patrocinadores. Onde eu trabalhava na fábrica, onde eu trabalhei, e aí eu pensei assim, pô, a gente monta e vai lá levar, e a gente já pede R$ 200 de patrocínio, que já economiza no aluguel. A gente arrumar 3 já é R$ 600, já é metade do aluguel, e a gente nem tinha alugado o ponto ainda. Mas olha só que loucura, no final das contas tudo dá certo. E isso a gente fez, a gente montou o negócio, fez o papel, e aí eu fui lá no Opanank, né? E aí ele fechou comigo. Eu tinha saído, eu sempre trabalhei direitinho, né? E ele fechou R$ 200 com a gente. Pô, a gente conseguiu um. E aí depois eu fui no Subway, aqui na cidade, tinha um amigo nosso que tinha um Subway. E aí eu conversei com ele, mostrei o ponto, falei, cara, a gente tá montando, tá dando tudo certo, você não se interessa em colocar o seu banner ali, tal. E aí eu fechei outro. Pô, mais R$ 200, já era R$ 400 garantido. Eu falei, nossa, que beleza e tal. E a gente correndo atrás de fiador. E já fazendo isso, correndo atrás de patrocínio e fiador pra gente acabar de finalizar o negócio. E aí nesse dia eu lembro, eu e meu irmão, a gente correu um monte de fiador, a gente parou no meio da rua e falou, cara, aonde a gente vai agora? Com quem que a gente vai falar pra gente conseguir? Nada. Aí a gente foi mais no outra empresa que chama Bonitos Dog, aqui na minha cidade, para oferecer também para ele o patrocínio. E aí a gente chegou lá, eu tinha conhecido ele na academia que a gente deu aula, só 3 meses ele conheceu a gente. Chegamos lá,
Expliquei para ele, falei, ô Fabrício, a gente está montando uma academia, eu já tenho 2 patrocinadores e tal, você não tem interesse, tal. Ele falou, não, mas você já alugou o lugar? Eu falei, não, mas assim, já tá tudo organizado, eu só preciso de um fiador, cara, eu tô correndo atrás, é difícil, mas a gente vai conseguir. Só que eu já tenho 2 patrocínios, mas a gente vai conseguir. Ele falou assim, cara, eu tenho uma casa, se te interessar, se você quiser, eu faço para você. Eu falei, pô... Não, você faz pra mim? Ele faz, cara, tranquilo. Eu falei, nossa, beleza. Aí nós fomos na imobiliária, falei pra ela quem que era, ela já conhecia, ele tinha umas 3 lojas aqui na cidade. Arrumei a documentação e brau, deu certo. A gente alugou o ponto, já tinha 2 patrocinadores, ele não quis patrocinar, mas pô, ele me salvou, né? Tipo, foi onde que a gente conseguiu alugar o lugar. Mas olha só que maravilhoso isso. A gente acreditou tanto no negócio que a gente foi atrás de uma coisa e já acreditava, eu já fiz o papel lá como se já tivesse os patrocínios, já peguei 2 patrocínios. E aí isso já, tipo assim, eu já economizei um pouco de dinheiro no aluguel e a gente foi e alugou o ponto. Nossa, aí a gente entrou. E a gente já começou a trabalhar, eu e meu irmão que pintava. A gente fez tudo ali dentro, a gente tinha um balcão velho, eu coloquei esse balcão na recepção. Um som que a gente tinha em casa, o meu computador que eu tinha em casa, velho, coloquei no balcão lá para recepção. Um saco de pancada que a gente fazia na garagem de casa, coloquei lá. E um tataminho que a gente comprou 30 plaquinhas, que é onde a gente foi investimento do dinheiro. Compramos esse tatame usado e começamos. E aí, pô, deu certo, começou. E aí que começa a jornada, porque aí beleza, a gente entrou e aí cadê os alunos? Cadê o dinheiro? Já tinha acabado o dinheiro, né? Tipo, era os R$900, acabou. E aí a gente falou pra minha mãe, você segura as pontas aí. Minha mãe tava trabalhando no supermercado, ganhava lá uns R$900. Falei, mãe, você faz a compra, mantém que a gente vai só tocar a academia, a gente vai só dedicar nisso, não tem volta mais. Vai dar certo tudo, a gente vai tocar o negócio. Beleza. Minha mãe falou assim, tá bom. E aí aconteceu. Minha mãe começou a bancar a casa e eu e meu irmão, a gente ficava lá na academia. Só que o que aconteceu? Os alunos tinham espalhado, né? A gente não tinha contato mais. Aí a gente começou a andar no centro, começou a encontrar essas pessoas e a gente montou uma academia e tal. O pessoal, não, a gente vai lá. E aí não tinha banner para chamar a galera, não tinha mais dinheiro para fazer nada. E aí... O que a gente pensou? Pô, a gente ficou ali na sacada e mentalizando, acreditando, como a gente acreditou desde o começo, né? E sempre a gente colocando aquelas afirmações positivas, nossa, tudo tá dando certo. Eu me imaginava com a academia cheia, sabe? Eu olhava no tatame, eu me imaginava muitas pessoas ali, sabe? Eu criava na minha cabeça. E aí, teve um dia que a gente estava lá, né? Já fazia umas... 2 semanas que a gente já tinha montado o negócio e eu lembro desse dia que a gente só tinha R$5 para comer, eu e meu irmão, e a gente estava esperando os alunos, a gente ia atrás e tal, o pessoal falava que ia e a gente ia fazendo assim. E aí esse dia tinha R$5 para comer, né? Eu e meu irmão, a gente tinha pegado a motinha, ido combustível no toco, né? Aquela dificuldade. Aí a gente tinha R$5. Aí a gente foi no supermercado aqui, já era a hora do almoço. Aí eu comprei um pão e comprei um salgadinho. Um pão com mortadela, a gente comprou mortadela, eu e meu irmão, 2 pães ali e sobrou umas moedas, eu comprei um salgado. Beleza. E aí a gente almoçou, eu e meu irmão, a gente almoçou isso aí. Aí eu lembro, chegou um senhor lá, né? E ele falou, cara, o que vocês montaram aqui? Aí eu falei, cara, a gente montou uma academia de luta, não sei o que. Tava ele e 2 filhos e um sobrinho. Aí eu expliquei o que era e tal. E ele falou assim, eu vou deixar os meus filhos aqui, meu sobrinho, fazendo uma aula teste aí com vocês. E se der tudo certo, a gente fecha. Eu falei, beleza. E aí a gente treinou, gostou e tal. E aí o que aconteceu? A gente tinha só almoçado, né? A gente almoçou, era 11 e pouco. E a gente já tava com fome e não tinha mais dinheiro, já tinha acabado o dinheiro. E a gente ia comer só em casa, né? Quando a gente chegasse em casa lá, nunca faltou comida pra gente. E a gente ia jantar, né? Em casa, ia ser umas 9 horas, que a academia fechava
9 horas, a gente chegar em casa 9h30, né? Porque a gente ficava até o horário que a gente propôs a ficar. E aí, beleza, deixou lá, a gente treinou o pessoal, gostaram. E aí chega esse senhor, que eu não esqueço o nome dele, senhor Abold. Ele era um médico aqui em Franca, mas na época eu não sabia. E aí ele chegou com uma sacola cheia de salgado, suco. E foi tipo assim, foi aquele dia que virou. Eu até me emociono, porque foi assim, sensacional, porque aquilo ali, sabe, a gente aquela dificuldade, e aí ele veio com aquilo e colocou no balcão e tipo, levou pra gente. Como é que ele sabia? Olha o tanto que a energia, quando você tá fazendo algo, você acredita, as coisas acontecem, né? E aí, beleza. Ele chegou com essa sacola, aí ele falou, eu trouxe pra vocês. Eu, nossa, obrigado e tal. E aí ele gostaram, perguntaram pros filhos. Nossa, pai, gostamos sim e tal. Ele falou assim, então eu venho amanhã pra fechar a matrícula. Eu falei, tudo jóia e tal. Aí ele foi embora e aí eu olhei pro meu irmão e falei, caralho, velho, o cara salvou nós. Aí a gente já tava com fome e aí a gente, comeu. E aí depois daquele dia nunca mais a gente passou dificuldade desse aspecto, sabe? Assim, de ter só aquele dinheirinho pra comer. E a minha academia começou a lotar. E depois desses meninos, a gente abriu uma turma de criança, começou a bombar. E aí a gente fez aula feminina e começou, sabe, o negócio a transbordar, começou a encher de aluno. E aí eu tinha que pagar o aluguel, né? Aí a moça tinha dado 3 meses para começar a pagar o aluguel, porque eu falei para ela, a gente vai começar, mas os alunos foi tudo embora, a gente tem que começar do zero. Você me dá um prazo de 3 meses para começar a pagar o aluguel. Ela, não, tudo bem, eu vou te dar esse prazo. E aí a gente foi ali devagarzinho, colocando os alunos, a gente pegava o dinheiro e investia. E aí eu lembro que quando chegou no final dos 3 meses, a gente tinha R$1.500 certinho. R$1.500, ainda sobrou R$300. Cheguei lá, paguei R$1.200 no dia do aluguel que eu tinha que pagar, R$1.200. E aí sobrou 300 ainda pra gente investir na empresa. E aí depois daquele dia, nossa senhora, a gente começou a alavancar o negócio e sempre teve dificuldade, mas eu sempre acreditando, sempre estudando. Tony Robbins, Bob Proctor, Napoleão Hill. Se você não sabe esses caras, pega aí, estuda que você vai ver que faz total diferença. E aí eu comecei a estudar mais, a colocar minha mentalidade em ação. Tudo que eu aprendi eu colocava em ação e tentava filtrar, tirar aquelas crenças que eu tinha de trabalhar para outras pessoas, aquela crença limitante, sabe? De pensar pequeno. Mas eu já tinha uma coisa dentro de mim, sabe? De empreender, de fazer um negócio, só que eu não tinha ninguém para me ensinar. E os livros, os audiobooks que eu fui vendo, por exemplo, o Bob Proctor falava que leu tal livro, o Napoleão Hill falava que viu isso, e aí eu fui pegando, encaixando as peças e sempre estava estudando. E aí a gente começou a prosperar, começou a ganhar mais, aí no mês eu ganhava 10 mil, 12, 15 mil, 16 mil. Pô, a minha meta era 10, né? Assim, na minha cabeça, na época, ganhar 10 mil já era muito. Aí depois eu vi que não era, né? Porque chegava a 10 mil, gastava 8, né? E assim foi indo. E aí depois eu fui sempre criando coisas para fazer, tipo montar outra academia. Eu queria montar outra academia, montar uma academia de musculação. E tudo que eu colocava na minha mente, eu colocava ação, eu e meu irmão, a gente acreditava, porque depois que a gente descobriu que o acreditar e colocar ação, que o universo vai falar sim pra gente, depois de lá pra cá eu nunca desisti das coisas, sempre alavancou meus resultados, e eu sempre, no meio da dificuldade, eu sempre tô acreditando, eu sei que quando eu atravessar aquela dificuldade, eu sei que a oportunidade está ali atrás. E aí eu fui sempre fazendo assim, montei outra academia de Muay Thai, e aí eu tinha mais de 300 alunos do lado, e aí eu já tinha uma graninha para montar a musculação, e aí tava abrindo um barracão do lado da outra unidade que eu tinha, e aí eu peguei esse barracão zero, montei musculação ali, e aí a gente foi empreendendo, foi fazendo, montei lanchonete,
E aí eu já tinha faturado mais de 30 mil por mês, eu já faturava mais de 30, 40 mil por mês. E aí fui empreendendo, aprendendo, errando muitas coisas, mas sempre ali fazendo. E aí vem essa trajetória inteira. E aí a gente quis montar uma academia em Ribeirão, mas não deu certo. Aí tinha um ponto muito top aqui na cidade de Franca, no meio da avenida, a melhor avenida da cidade, um ponto melhor. E aí o que eu fiz? Eu montei uma academia muito grande, gigante, 1.000 metros quadrados, 1.000 metros, gigante, e em 2015. Aí, depois dessa trajetória toda, nessas dificuldades que a gente passou, teve várias, mas uma das principais foi essa. Aí quando eu montei em 2015, essa gigante, aí eu migrei todas as unidades para uma só, para uma unidade só. Cheguei a ter 25 colaboradores, a minha folha de pagamento era altíssima, ganhava bem, mas só que assim, tinha feito muita dívida, ficava elas por elas, sabe? Pagava muita coisa, no final das contas às vezes não sobrava nada. Mas eu fui aprendendo, tava aprendendo a empreender, tal, tipo, até hoje eu estou aprendendo a fazer as coisas. Eu nunca tô parado, eu sempre tô em movimento fazendo algo. E aí em 2015 a gente montou essa academia gigante. E beleza, montamos, aí de repente vem uma concorrência que é a Smart Fit aqui do lado. Aí eu perdi um monte de aluno porque era muito mais barato, era bem mais barato, perdi um pouco, mas aí veio um monte de dificuldade. Cris, eu tava com 2 barracões gigantes, aí eu tive que reduzir o meu tamanho. Eu pagava 19 mil de aluguel, e aí eu tive que reduzir, porque pô, eu perdi uns 300 alunos, e aí eu tive que reduzir esse tamanho, uma dificuldade imensa para montar. Teve uma vez que a gente chegou para montar a academia essa gigante, eu e meu irmão, que tipo, no meio da obra acabou o dinheiro. No meio da obra, eu olhei pro meu irmão assim e falei, velho, acabou o dinheiro, e agora? O que nós vamos fazer? Ele olhou para mim assim, falou, cara, não tem volta mais não. A gente já começou, cara. Tem que terminar. Eu olhei assim, tinha um monte de coisa para terminar ainda. Falei, bora então, vamos correr atrás. Aí eu fui pro banco, peguei mais um empréstimo lá para finalizar. Só sei que assim, ó, na hora que a gente acabou, e sempre acreditando naquilo lá, pô, eu montei com R$1.500, hoje já tinha um nome na cidade, já tinha alunos, e quando a gente acabou de montar essa estrutura gigante, eu não tinha R$1 no bolso. Acabou assim, ó, entregamos a obra, e aí a gente ia inaugurar no sábado e na segunda já ia funcionar. A gente fez um coquetel no sábado, e aí na segunda-feira a gente ia inaugurar. Pô, na hora que a gente abriu na segunda-feira, lotou. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Só que esse ano de 2015, nossa, eu ganhei muito dinheiro, mas só que gastava muito, porque eu tinha feito muita dívida, né, para construir, para montar um negócio. Mas beleza, a gente foi pagando e tal, e foi, pô, aí de repente em 2016 vinha a concorrência. E aí eu perdi um monte de aluno, eu tinha um monte de dívida e foi, depois veio negócio de política, só sei que tipo assim, eu vim só ali em maior dificuldade, aí deu uma respirada, a gente diminuiu de tamanho, conseguiu controlar, e aí, dificuldade. Só que aqui, nessa metade do caminho, eu realizei muitas coisas. Eu queria ter um carro, tudo que eu anotei naquele papel no começo lá, que eu aprendi com o João, os meus sonhos, eu fui pra Tailândia, que eu anotei que eu fui, eu queria um carro zero, eu tinha conseguido, eu queria ganhar R$10.000, eu ultrapassei R$10.000, e isso é sensacional, eu tenho esse papel até hoje guardado, que é uma relíquia pra mim, uma relíquia. Beleza, passamos esse monte de dificuldade, diminuindo o tamanho e tal, e aí agora, de repente, o que aconteceu agora, por último, a crise. Crise do quê? Da pandemia. Aí a gente já tava melhorando, pagando um monte de conta, um monte de dívida, já recuperando, né, de tudo isso, mas a empresa funcionando, grande, eu tenho uns 800 mil de investimento lá na minha empresa, o que vale, né, lá de maquinário e tudo, e tá lá. E eu comecei com R$1.500, né, pessoal? R$1.500 eu transformei em R$800 mil ali. Show, né? Beleza, e aí veio a pandemia. Pô, a gente pegou numa dificuldade assim, pandemia, a gente achou que ia ser rápido, né? Que ia passar rápido, mas não, ficou 2 anos, né, na pandemia. E o que aconteceu? O meu aluguel aqui é R$15.000, né? Tá R$15.000 da época que faz 6 anos que eu tô no imóvel.
E aí desde a época que a gente começou, a gente diminuiu, mas aí vem aumentando, o GPM só aumenta. E aí eu pago 15 mil reais de aluguel. E aí, pô, 15 mil reais, aí aconteceu da pandemia mandar fechar tudo e eu sei aquela dívida, não teve como eu negociar, eu tentei, o cara reduziu só um mês, 2 meses ele reduziu e o resto se vira, cara, paga, você tem que pagar ou você sai do imóvel, não tem jeito. E aí o meu irmão acumulando ali, ó, mês a mês, ficamos 5 meses acumulando uma dívida de 60 e poucos mil reais. E aí, poxa, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a trabalhar, eu e meu irmão lá, pegar personal que a gente estava fazendo, deixar alguns alunos entrarem para treinar, senão a minha academia ia quebrar, eu ia quebrar, não tinha condição. E aí eu tinha um carro quitado, e aí eu tinha uma noiva, né, que aí na pandemia a gente também se separou, eu tinha uma noiva que a gente tava junto, ela me emprestou um dinheiro na época, e aí eu paguei ela rápido também, mas ela me emprestou esse dinheiro, foi fundamental, me ajudou a segurar um pouco ali a academia, esses 30 mil, e aí depois eu vendi o meu carro, eu peguei esse carro, e tinha um amigo meu, eu dei o carro para ele e peguei mais 30 mil, 60 mil, porque a gente acumulou uma dívida de 62 mil, eu e meu irmão. E aí eu peguei esse dinheiro, fui pagando os aluguéis para não atrasar e parcelei essa dívida, parcelei a dívida, e fui pagando, fui dando o meu jeito, fui pagando, aí eu colocava aluno, falei assim, gente, a gente precisa colocar uma quantidade de aluno aqui, Anderson, para que a gente consiga pagar o aluguel, porque sim, a gente pagando o aluguel, a gente não vai acumulando essa dívida, aí foi o que a gente fez, a gente começou a pagar o aluguel e aí tinha umas coisas que tava parada na academia, que eu não usava, sabe? Meu irmão pegou, fez um filtro, a gente conseguiu fazer 25 mil em 10 dias, então olha só, às vezes acontece uma crise dessa, a gente tem que mexer o doce, a gente tem que evoluir, tem coisas que a gente não faz porque tá cômodo, e a gente já foi desenrolando, a gente conseguiu adiantar uns aluguel e a gente foi ali trabalhando, e aí o que aconteceu? Eu me separei, eu tava noivo, e aí eu ia casar e tudo, eu me separei, e aí toda essa dificuldade acontecendo na minha vida, de crise na minha empresa, acontecendo tudo com um negócio de quebrar, só que eu nunca tive medo, sabe? Eu tinha aquela sensação, mas eu acreditava. Falei, não, a gente vai superar, a gente já superou várias coisas, isso aqui é mais uma superação pra gente. E sempre assim, sabe? Feliz, nunca triste, sempre agradecendo pelas coisas, porque não adianta a gente ficar reclamando, então eu sempre agradecia, eu falo, velho, Senhor, eu vou sair disso porque eu vou sair mais fortalecido, de todas as coisas que eu passei, eu sempre saí fortalecida, a gente nunca conecta os pontos olhando para frente, sempre olhando o que a gente passou, isso é verdade, e aí eu sempre conectava com as coisas, as dificuldades que eu tinha lá atrás, que eu tive, eu me apoiava nelas, e visava o futuro ali, acreditando, e acontecia as dificuldades, eu enfrentando. E aí, eu me separei, né, nessa dificuldade toda, eu me separei, falei, nossa, ainda devendo a mulher, falei, putz, foda. Aí, o que eu fiz? Peguei, né, o meu carro, porque eu me separei, eu tinha que pagar ela, né, e ela já queria o dinheiro. Aí eu peguei meu carro quitado, entreguei para esse meu amigo, peguei 30 mil, devolvi para ela, e aí eu já fiquei tranquilo em relação a ela já, separamos, tamo aqui seu dinheiro, beleza, tudo certo. Aí eu comecei a jornada e aí a gente parcelou a dívida, aí a gente começou a colocar um pouco de aluno, diárias, para ir pagando aluguel, Aí eu comecei a ir para a internet, porque depois disso, porque eu não mostrava muito o meu corpo, não mostrava o meu conhecimento para as pessoas. Eu tenho 20 anos de treino, um conhecimento acumulado de técnica, de alimentação, eu já tive 25 colaboradores, nutricionista na equipe, educadores físicos, então eu absorvi muita coisa fora a minha prática de 20 anos ali aprendendo, só que eu ensinava as pessoas que estavam ali treinando comigo do meu lado, nunca tinha ensinado isso para as pessoas, entendeu? Não usava a internet para isso, e foi aonde que e eu também era noivo, eu não ficava mostrando muito o meu corpo, esse tipo de coisa, né? Eu ficava meio retraído ali, não fazia isso. E aí
com toda essa turbulência acontecendo, e o Max, o meu irmão de coração, sempre trabalhando com a gente, ele estava fazendo nossa consultoria online, fazendo live, fazendo stories. Eu falei assim, ô velho, você tá fazendo isso aí, que legal, cara, não sei o que, eu quero fazer isso aí também. Eu já estava separado, então eu estava tranquilo em mostrar meu corpo, essas coisas, porque eu tinha essa crença ainda, porque às vezes ela me limitava, você fica só mostrando o corpo, isso é ruim, não sei o que, sabe? Aí eu fiquei meio com isso, até no começo, quando eu ficava sem camisa, para mostrar o corpo, eu me retraía, eu ficava, nossa, será que a pessoa vai achar ruim? Sei, sabe? Essas coisas que ficou na minha cara. Eu falei, não, é o Max, cara, você tá doido, cara? Olha o shape que você tem que mostrar mesmo, ajudar as pessoas a conseguirem ter um resultado assim, de forma natural, cara, você tem que mostrar seu conhecimento. E aí o Max, a gente comprou o curso do Wendel Carvalho, que é os 5 Liberdades. E aí nesse curso a gente começou a estudar e praticar. E nesse curso eu comecei a ver e já praticar. E lá ele falava, cara, você é uma moeda no fundo do mar, você tem um conhecimento, mas você não mostra isso para as pessoas, isso aí é um pecado. Você tem que ensinar as outras pessoas também. E como eu me sinto saudável, feliz, porque eu sei me alimentar, eu sei treinar, é uma coisa que eu amo fazer. E eu falei assim, nossa, eu sou uma moeda no fundo do mar, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, eu tenho que ajudar outras pessoas também se sentirem bem como eu me sinto. Por que eu me sinto assim? Porque eu tô treinando o meu corpo, eu me alimento bem, eu tô sempre saudável, minha mentalidade tá saudável. Eu falei assim, cara, eu quero ensinar essas pessoas a ter mentalidade positiva, eu quero ensinar a ter saúde, qualidade de vida, eu quero ensinar isso. E aí foi onde que a gente começou, fez o curso. E aí eu comecei a fazer os vídeos mostrando as minhas técnicas de treino. Nossa, aí começou a alavancar no Instagram, começou muitas pessoas curtirem, muito seguidor. Aí eu aprendi como trabalhar na internet. Aí eu comecei a ganhar uma grana na internet, que aí eu criei treinamentos, eu tenho um aplicativo, comecei a fazer o meu e-book de alimentação, toda a minha alimentação que eu utilizo, saudável, sentei com o nutricionista, a gente elaborou para outras pessoas também utilizarem, categorias de peso para outros perfis, que essa pessoa, se pegar essa alimentação e fizer com a qualidade alimentar, com as combinações de alimentos que tem ali, faria com que essas pessoas também teriam resultado. E aí eu criei um e-book de R$27 no começo, e aí eu comecei a vender esse e-book, comecei a fazer dinheiro. No começo eu comecei a fazer no primeiro mês R$1.200, no segundo mês 12 mil, no terceiro mês 20 mil. Pô, aí eu falei, nossa, aqui eu achei outra, eu fazendo o que eu amo, ajudando as pessoas, e ainda eu tô conseguindo me sustentar e ajudar a minha empresa ainda, porque a minha empresa estava em dificuldade. E esse dinheiro, eu pegava esse dinheiro e colocava na empresa, porque, pô, 14 mil reais, 15 mil reais de aluguel, a academia tirava uns 9, eu ia lá e inteirava uns 4, entendeu? Então eu fui levando isso até eu estar alavancando mais os meus resultados, que é onde que eu cheguei aqui agora, para fazer até esse vídeo, para contar essa trajetória. Eu dei uma resumida nos assuntos, mas é isso que é onde que me levou a fazer isso, a ajudar as pessoas a ter saúde, qualidade de vida. E hoje eu faço o que eu amo, que eu sempre quis. E só que eu consigo atingir outras pessoas, eu consigo ser visto para milhões de pessoas. E o meu objetivo hoje é ajudar 10 milhões de pessoas a ter saúde, qualidade de vida, bem-estar, conseguir superar as dificuldades, se olhar no espelho, se sentir bem, saber uma alimentação certa, porque tem várias pessoas que não sabem, não têm um conhecimento. E é isso que eu vim mostrar e ensinar técnica de treinamento. Muitas pessoas treinam errado, então com essa experiência que eu tenho, eu venho mostrar aqui para vocês todo esse conhecimento e ajudar milhares de pessoas. É muito gratificante você receber uma pessoa que te manda uma mensagem, pô cara, obrigado, eu emagreci 10 quilos, eu aprendi a treinar com você, eu tô me alimentando bem, eu parei de fumar, eu me sinto melhor. Isso que me motiva, é isso que faz com que eu sempre faça, que eu já amo fazer isso, ainda mais ajudando as pessoas. Você tá louco? Aí é maravilhoso. E hoje eu trabalho nas redes sociais como motivador, incentivador do esporte. Eu tenho minha empresa ainda, que ainda se encontra um pouco de dificuldade, porque a gente vai finalizar esse ano de 2021 e atravessando esse ano a gente começa de novo outras estratégias, mas foi essa trajetória que me fez chegar aqui hoje para fazer esse vídeo aqui para vocês e também contar um pouco da minha história. Resumindo, no final desse vídeo, aquele senhor que me ajudou, o senhor Abold, quando eu montei a academia, eu fiquei muito curioso para saber o porquê
que ele tinha levado aqueles salgados, aqueles sucos pra gente. E depois que eu montei, ele foi treinar com a gente, ele até fez uns dias de personal comigo. Eu perguntei pra ele, eu falei assim, ô doutora Boldi, eu queria ter uma curiosidade, eu queria saber, aquele dia que o senhor levou aquele salgado, o que te levou a fazer isso? Qual foi a sensação? E olha só que loucura, ele falou assim que chegou lá na padaria e aí uma coisa falou pra ele assim, leva um salgado pros meninos, leva um suco, tipo, sussurrou no ouvido dele. Isso aí é sensacional. E aí eu falei, cara, obrigado, aquele dia você, tipo, salvou o nosso jantar, cara, o café da tarde. Eu expliquei pra ele, contei pra ele, cara, não acredito nisso. Ele falou, cara, eu fiz isso, tipo, falou no meu ouvido, eu fui, comprei e levei pra vocês. Falei, cara, obrigado, você não sabe o tanto que você me ajudou. Depois daquele dia que você fez isso, a minha academia alavancou, nunca mais, olha o tamanho da minha academia agora. E aí agradeci ele, expliquei pra ele o que tinha acontecido e ele, nossa, cara, que bom que então que deu certo, fez uma boa ação, tipo, sem eu saber, cara, muito obrigado. E tipo, isso é uma coisa que me marcou e toda vez que eu falo nisso eu me emociono e é show de bola. Então, um recado que eu dou aqui pra você é, independente da dificuldade, não se importe como, vai lá e faça. Se você tem um sonho, se você quer fazer algo, quer empreender, seja o que for, vai lá, se dedique, dá o seu máximo, tem ação. Vai acontecer um monte de dificuldade, um monte de problema, mas não pare por isso. Pode ter certeza, acredite, pense no seu sonho, se imagine nele. Eu fiz isso e eu faço isso até hoje. E não se importe com a dificuldade. A dificuldade vem para você evoluir, para você crescer. E eu gosto da dificuldade, eu gosto dos problemas. Eu agradeço por eles, porque toda vez que eu saí deles, eu saí mais alavancado. Então olha só para vocês verem, depois que aconteceu tudo isso, pandemia, me separando, eu saí mais alavancado. Hoje eu ganho mais dinheiro na internet do que na minha empresa. O meu carro que eu dei pro meu amigo, depois eu quitei com ele, quitei o carro e saí numa Range Rover. Eu tinha um carro, um Fiat Punto, dei pra ele e aí em toda essa dificuldade, depois a gente fez um negócio, ele tinha esse carro melhor e aí eu fui, é um sonho de ter uma Range Rover, eu fui, peguei essa Range Rover agora. Então, olha só, em meio daquele pane, daquela dificuldade, eu tô me superando sempre, tô sempre me superando, agradecendo sempre. Então, nunca desista do seu sonho, continue batalhando, continue fazendo, e a sua intenção é ajudar as pessoas, transborde, porque a minha intenção é essa, é ajudar 10 milhões de pessoas a ter saúde e qualidade de vida, e eu vou conseguir chegar nesse ponto. Devagarzinho a gente está indo, devagarzinho a gente estamos aprendendo, e eu estou aprendendo com vocês, com todas as pessoas que me mandam mensagem, com tudo que eu estou saindo da minha zona de conforto e aprendendo e chegando lá. Muito obrigado, esse é um pouco da minha história, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, espero ter te ajudado e espero que você também realize todos os seus sonhos, só depende de você. Vai lá e faz acontecer, como eu fiz e continuo fazendo sempre. Tamo junto.